Olá, pessoal! Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos estudar a aula número 10 da disciplina de circuitos elétricos em corrente contínua. O título da aula de hoje é Teorema de Thevenin. Então, hoje nós vamos estudar um outro teorema chamado Teorema de Thevenin, e para iniciar o estudo, eu vou ler com vocês o enunciado desse teorema. Então, preste atenção. Qualquer circuito de corrente contínua de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente que consista somente de uma fonte de tensão em série com um resistor. Então, o teorema de Thevenin, ele dá para nós o poder de representar circuitos de uma maneira reduzida. Nós podemos pegar uma determinada parte de um circuito e transformar, e redesenhar a configuração por meio de um circuito equivalente que tenha apenas uma fonte de tensão em série com um resistor. Para ficar mais claro, a aplicação do teorema de Thevenin, eu vou mostrar para vocês na sequência um desenho de uma configuração genérica para nós vermos como que fica o circuito depois de aplicar o teorema de Thevenin. Então, olha só, nós temos nesse caso esse circuito formado por uma fonte de tensão mais 4 resistores. Vamos considerar que nesse circuito, o elemento de interesse para nós é justamente o resistor RL. Ele tem esse símbolo aqui de resistência com uma flechinha para indicar que o valor de resistência dele pode ser alterado. Nós podemos variar esse valor de resistência de RL. Então, vamos supor que o RL é o componente de interesse para nós. Nós vamos simular, ou montar, ou utilizar esse circuito com diferentes valores de RL, mas todo o restante do circuito, essa parte toda aqui que está destacada em azul, nós não vamos alterar. Toda essa parte aqui em azul, ela é fixa, ela sempre é dessa forma, e o que nos interessa, o que nós vamos analisar, o que nós vamos mudar, é apenas RL. Então, o teorema de Thevenin, ele dá para nós o poder de redesenhar todo esse circuito de uma maneira mais simples. Como assim? Essa parte em azul que eu falei que nós não vamos alterar, que ela não se altera, ela não se modifica, ela vai ser representada pelo equivalente de Thevenin. E o que é o equivalente de Thevenin? Significa que nós vamos representar toda essa parte em azul por apenas uma fonte de tensão em série com um resistor. Então, essa fonte de tensão nós chamamos de E de TH, ou seja, fonte de tensão de Thevenin, e a resistência desse equivalente nós representamos por RTH, que é a resistência de Thevenin. Então, entenda que a parte aqui entre os terminais AB, que é o resistor RL, que nós estamos considerando que nos interessa, ele permanece aqui, sem nenhuma modificação. Agora, o restante do circuito, a parte em azul, nós conseguimos reduzir, minimizar ela, simplificar ela, por apenas uma fonte de tensão em série com um resistor. Então, nós vamos agora aprender nessa aula como que nós calculamos essa tensão de Thevenin e como nós calculamos a resistência de Thevenin para poder representar os circuitos na forma de equivalentes de Thevenin. Com base, então, no que nós falamos até agora, vamos procurar responder essa pergunta. Quando este teorema pode ser útil na análise de circuitos? O teorema de Thevenin pode reduzir o número de componentes necessários para representar um circuito, quando se tem interesse em analisar um componente, ou uma parte em específico. Assim, é possível representar um circuito usando dois componentes, fontes de tensão em série com um resistor,
os quais são capazes de estabelecer as mesmas características nos terminais de saída que o circuito completo estabeleceria. Então, essas são as aplicações do teorema de Thevenin, quando nós queremos reduzir um circuito para analisar apenas uma determinada parte que nos interessa naquele momento. Um exemplo de utilização de teorema de Thevenin é em sistemas elétricos de potência. Na área de sistemas elétricos, nós usamos muito o teorema de Thevenin porque o sistema brasileiro ele é interligado, o sistema elétrico. Então, imagina que se nós tivéssemos que estudar uma determinada barra apenas, se nós tivéssemos que representar o sistema interligado inteiro, isso daria um esforço muito grande, né? Mesmo que fosse simulação, o esforço computacional é considerável, porque o sistema é realmente muito grande. Então, se nós temos que analisar uma determinada barra, seja porque nós vamos ligar uma nova carga, uma nova fonte de geração em algum ponto do sistema elétrico, nós representamos essa barra, colocamos algumas barras próximas que estão ali na vizinhança dela e depois o restante do circuito elétrico inteiro a gente representa apenas por uma fonte de tensão em série com uma impedância, né? Que no caso vai ser o equivalente de Thevenin. Então, nós usamos o equivalente de Thevenin para representar o restante do sistema elétrico que faz parte do circuito, mas que naquele momento não vai ser analisado, né? De forma específica. Agora que nós já entendemos qual que é a filosofia do teorema de Thevenin, vamos então partir para a parte de compreender como que nós encontramos esse equivalente de Thevenin. Bom, então eu coloquei aí, como resolvemos um circuito usando o teorema de Thevenin. Eu vou colocar aqui os passos que nós devemos seguir para depois a gente poder aplicar isso nos exercícios. Então, a etapa, né, ou o passo número 1, diz o seguinte: identifique a parte do circuito para a qual se deseja obter o equivalente de Thevenin. Marque os terminais externos, né, que nós podemos chamar genericamente de A e B, e remova temporariamente do circuito os componentes que não entrarão na elaboração do equivalente de Thevenin. Então, desde já, eu chamo a atenção de vocês para o fato que o elemento que não entra no equivalente de Thevenin, ou seja, o elemento que nós estamos querendo analisar, que é o nosso ponto de interesse, ele não vai entrar no equivalente, logicamente. Então, os cálculos de tensão de Thevenin e de resistência equivalente de Thevenin, eles não levam em consideração esses componentes que estão de fora, vamos falar assim, dos terminais externos A e B. Eles não fazem parte dos cálculos do equivalente de Thevenin. Então, aqui eu coloquei, né, seguindo aquele mesmo exemplo de circuito, mostrando aqui o que a gente faz primeiro. Então, vamos supor que, mais uma vez, né, o que nos interessa é o que está aqui entre os pontos A e B, é esse resistor RL. Então, toda essa parte aqui que nós observamos em azul, nós vamos substituir pelo equivalente. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é redesenhar esse circuito e tirar desse circuito o componente, né, que nos interessa. No caso, então, como era o RL, eu representei nesse desenho o circuito sem o resistor RL e deixamos aqui os terminais A e B abertos, certo? Então, o que nos interessa para fazer o equivalente agora é essa parte destacada em azul. Passo número 2. Depois que nós conseguimos identificar qual parte do circuito vai entrar nos cálculos do equivalente de Thevenin, nós podemos passar para a etapa 2, que é calcular a resistência equivalente de Thevenin, que nós podemos representar por RTH.
Gente, nós vamos ter que calcular a resistência de Thevenin e a tensão de Thevenin. A gente não precisa necessariamente calcular a resistência primeiro. O passo número 2 poderia ser calcular a tensão, tá? Não tem problema. O que eu estou querendo dizer é que o cálculo da resistência equivalente de Thevenin não influencia no cálculo da tensão equivalente de Thevenin e vice-versa. São dois cálculos distintos. Eu vou fazer aqui primeiro a resistência, depois a tensão, mas poderia ser o contrário também. Bom, então, como que a gente faz o cálculo da resistência equivalente de Thevenin? Olha só, substitua todas as fontes de tensão do circuito por curtos circuitos e todas as fontes de corrente por circuitos abertos. Em seguida, calcule a resistência equivalente vista entre os terminais externos A e B. Esta é a resistência de Thevenin, RTH. Então, perceba que para calcular a resistência equivalente de Thevenin, não pode existir fonte no circuito. Nós vamos pegar aquela parte do circuito que nós desejamos encontrar o equivalente e vamos tirar desse circuito as fontes. Fonte de tensão, ela deve ser substituída por curto-circuito e fonte de corrente deve ser substituída por circuito aberto. Aquele mesmo esquema que nós fazíamos quando nós tirávamos as fontes lá no teorema da superposição. Lembra? Então, fonte de tensão a gente substitui por curto-circuito e fonte de corrente a gente substitui por circuito aberto. Bom, depois disso, depois de retirar as fontes do circuito, a gente calcula a resistência total vista pelos pontos, né, pelos terminais A e B. Essa resistência vista por esses pontos, gente, a resistência enxergada, né, a partir dos pontos A e B, é a própria resistência equivalente de Thevenin, o RTH. Vamos enxergar isso, então, no circuito para ficar mais claro. Mais uma vez, então, aí está a parte destacada em azul, que vai ser reduzida pelo equivalente de Thevenin. O que nós vamos fazer? Nós vamos, em um primeiro momento, tirar a fonte do circuito. Então, na primeira etapa, número 1, a gente já abriu aqui os terminais A e B. Na etapa número 2, para calcular o R de Thevenin, nós vamos primeiramente tirar essa fonte de tensão, substituindo ela por um curto-circuito. Então, quando eu faço isso, o circuito fica dessa forma, né? No lugar da fonte, eu tenho um curto-circuito. Bom, e agora, quem que é a resistência equivalente de Thevenin? A resistência equivalente de Thevenin é a resistência vista a partir dos pontos A e B. Então, imagina que você vai procurar estabelecer a resistência que é vista, né, a partir desses pontos. Então, daqui para lá, certo? Nós vamos identificar onde estão os pontos A e B e vamos procurar encontrar a resistência vista a partir desses pontos. Nesse caso aqui, quem que vai ser essa resistência? Para fazer essa análise, eu sugiro que vocês imaginem que exista uma fonte, né? Uma fonte qualquer, pode ser uma fonte de tensão, entre os pontos A e B. Então, eu vou imaginar aqui, por exemplo, que existe uma fonte, eu vou desenhar essa fonte aqui, vou desenhar ela até de um traço aqui, um tracejado, para vocês saberem que, na verdade, ela não existe, tá? É só uma técnica de análise para ficar mais fácil de descobrir quem que é essa resistência vista pelos pontos AB. Então, para ficar mais fácil, imagina que você tem essa fonte de tensão aqui e você quer calcular a resistência equivalente para essa fonte nesse circuito. Nesse caso, quem seria essa resistência equivalente? Vocês podem observar que aqui nós temos o resistor R1 curto-circuitado, ele está curto-circuitado. Então, dessa forma aqui, devido a esse curto-circuito, a gente pode entender que o resistor R1 não vai entrar, né, no cálculo da resistência equivalente.
Então, se a gente tivesse essa fonte de tensão aqui, quem seria a resistência equivalente vista para ela? Vocês concordam que o R2 ele estaria em paralelo com o R3? Considerando aqui o curto de R1, né, como se ele não existisse aqui, então o R2 ia ficar em paralelo com o R3. Então, R2 em paralelo com o R3 é a resistência vista a partir dos pontos AB. Então, essa resistência que nós estamos procurando, nesse caso aqui, para esse circuito, o nosso R de Thevenin, ele vai ser igual a R2 em paralelo com R3. É claro que é para esse caso específico aqui. Cada circuito, cada configuração vai ser de um jeito, e aí nós vamos ter que pensar, né, em cada análise que nós estivermos fazendo. Cada circuito é de uma forma. Mas nesse caso, nós temos que o R de Thevenin é R2 em paralelo com R3. Vamos agora passar para a próxima etapa, que é calcular a tensão equivalente de Thevenin, que nós chamamos de E de TH. Bom, para isso nós vamos restabelecer todas as fontes de tensão e corrente do circuito aos seus devidos locais. Em seguida, nós vamos calcular a tensão entre os terminais externos A e B. Essa é a tensão de Thevenin, ETH. Então, vou mostrar para vocês no desenho, de novo, para ficar mais fácil de entender. Olha só, então agora nós temos o circuito com a fonte tem que voltar agora na parte de calcular a tensão de Thevenin, porque imagina, se você não voltasse as fontes para o circuito, né, não teria corrente nem tensão. Então, se você quer calcular a tensão de Thevenin, as fontes têm que voltar para o circuito, da forma que elas estavam anteriormente. Então, aqui a fonte de tensão voltou para cá. Se tivesse fonte de corrente, logicamente, as fontes de corrente também voltariam. Então, nós colocamos as fontes no circuito. Aqui, entre os pontos A e B, continua aberto. Perceba que em todas as etapas do cálculo do teorema de Thevenin, esses pontos A e B aqui vão ficar abertos, certo? E agora, para poder determinar a tensão de Thevenin, nós vamos justamente calcular a tensão que existe entre os terminais A e B com eles em aberto. Ele vai ficar aberto aí. Então, nós vamos ter que calcular a diferença de potencial aqui que existe entre A e B. Essa é a nossa tensão E de TH, tensão de Thevenin. Nesse caso, para essa configuração, o que a gente observa? Tá claro aí que o ponto A, né, é esse daqui, é esse nó, o ponto B é esse nó aqui de baixo, então a diferença de potencial entre os pontos A e B, para esse circuito aqui, é a própria tensão que está sobre o resistor R3. A tensão VR3, né, a tensão sobre o resistor R3, nesse caso é a própria tensão equivalente de Thevenin, E de TH. Bom, e como que você pode obter essa tensão sobre o resistor R3, que é a tensão de Thevenin? Você pode usar o procedimento que você quiser. De todos os procedimentos que nós já aprendemos para resolver circuitos, vocês podem escolher aquele que for mais fácil ou que vocês sentirem mais familiaridade. Nesse caso aqui, a gente nem precisa aplicar malha, nem nó, não. Por quê? Como só tem uma fonte de tensão, a gente poderia reduzir, né? Aqui o R2 ficaria em série com o R3, o resultado da soma desses dois, a gente faria o paralelo com o R1. Aí a gente encontraria o REC e depois ia voltando no circuito para poder descobrir as correntes, né, nos dois ramos e finalmente a tensão sobre o resistor R3, que é a própria tensão de Thevenin. Então, nesse caso, por conceito simples de eletricidade, a gente já consegue encontrar a tensão sobre R3 porque o circuito é bem simples.
Mas se não fosse, se tivessem mais fontes, aí vocês poderiam aplicar análise por malha, por nó, supermalha, supernó. Vocês poderiam aplicar outro teorema, como por exemplo o teorema da superposição. Vocês podem ficar à vontade para aplicar o procedimento que vocês quiserem para poder encontrar a tensão entre os pontos A e B. Agora, nós já passamos para o final, já encontramos a resistência equivalente de Thevenin, já encontramos a tensão equivalente de Thevenin, agora a gente pode redesenhar o circuito. Nessa fase final, o que nós fazemos? A partir dos valores calculados de R de Thevenin e E de Thevenin, redesenha o circuito colocando a tensão de Thevenin em série com a resistência de Thevenin. Após os terminais A e B, coloque de volta os componentes externos que não entraram na elaboração do equivalente de Thevenin. Então, essa última etapa, a número 4, é simplesmente desenhar o circuito equivalente de Thevenin. Então, nós vamos colocar a fonte de tensão de Thevenin em série com a resistência de Thevenin e logo depois, logo em seguida, nós colocamos os terminais A e B e aí a gente volta com os componentes que estavam entre A e B, aqueles componentes que não participaram do equivalente de Thevenin, que no nosso caso aqui do exemplo foi aquele resistor RL. Então, por fim, nós temos aí o nosso equivalente de Thevenin desenhado. Veja bem, nós temos aqui então a fonte de tensão de Thevenin em série com a resistência de Thevenin e aqui entre os pontos A e B nós voltamos aqui os componentes que não participaram do equivalente, que nesse caso é o RL. Gente, não precisa ser necessariamente apenas um componente aqui, não. A gente poderia ter mais componentes, mais circuitos para o lado de cá. É exatamente o mesmo procedimento. O que não for participar do equivalente não entra nas etapas de cálculo de R de Thevenin e E de Thevenin. E depois que a gente obtém o equivalente, basta voltar aqui no circuito o que não entrou na elaboração do equivalente. Assim, então, nós temos a aplicação do teorema de Thevenin para a obtenção do circuito equivalente de Thevenin. Agora, para ver se nós conseguimos compreender e realizar a aplicação do teorema de Thevenin para encontrar o circuito equivalente de Thevenin, nós vamos fazer alguns exercícios juntos. Eu vou fazer com vocês 3 exercícios aqui na aula de hoje. Então, vamos para o número 1. O número 1 fala o seguinte: encontre o circuito equivalente de Thevenin para a parte externa aos pontos AB no circuito abaixo. Então, nós temos essa configuração aqui para trabalhar. O passo número 1, ele faz referência à identificação da parte do circuito para a qual se deseja obter o equivalente de Thevenin. Então, vamos fazer uma análise desse circuito. Nós observamos aqui que ele tem uma fonte de tensão aqui, outra fonte de tensão aqui e uma fonte de corrente neste ponto. O que nós concluímos, né? Os pontos A, B estão aqui. Entre os pontos A, B existe uma fonte de tensão de 180 volts em série com um resistor de 47 kΩ. Nesse caso, gente, quando nós obtivermos o equivalente de Thevenin, significa que toda a parte aqui externa aos pontos AB vai ser representada simplesmente pela fonte de tensão em série com o resistor. E essa parte aqui, entre os pontos AB, é o que nós estamos considerando agora que nos interessa, que é do nosso interesse. Então, essa parte aqui, ela vai permanecer no circuito simplificado e ela não entra nos cálculos do equivalente. Então, quando nós encontrarmos o equivalente de Thevenin, no final do exercício, nós vamos escrever um circuito parecido com esse daqui. Então, nós vamos ter aqui os pontos AB, entre os pontos AB vai continuar tudo como estava antes, a fonte de 180 em série
com o resistor de 47K. E aqui todo o restante foi substituído pela fonte de tensão em série com o resistor. As nossas próximas etapas, então, fazem justamente referência ao cálculo, a obtenção do E de Thevenin e do R de Thevenin. Vamos passar para a etapa número 2, então, que é calcular a resistência equivalente de Thevenin. Bom, aqui, em um primeiro momento, eu já desenhei o circuito tirando o que estava entre os pontos A e B. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que o que está entre os pontos A e B não participa dos cálculos? Então, nós simplesmente tiramos ele do circuito e não mais nos preocupamos com aquilo, certo? Nós vamos fazer o equivalente para o restante do circuito. Então, deixa os pontos AB entre eles aberto. Bom, qual que é a ideia agora para poder calcular a resistência equivalente de Thevenin? Nosso próximo passo vai ser redesenhar esse circuito agora, retirando as fontes do circuito. Então, essa fonte de tensão que está aqui, ela vai ser substituída por um curto-circuito, e essa fonte de corrente que está aqui vai ser substituída por um circuito aberto. Não é isso? Então, aqui nós temos o novo desenho da configuração. Aqui, a fonte de tensão virou curto e a fonte de corrente eu simplesmente tirei o ramo dela aqui. Abrimos o ramo dela. Aqui está, então, os pontos AB e o nosso circuito sem fonte agora. Qual que é a resistência equivalente de Thevenin? Ela vai ser a resistência vista a partir dos pontos AB. Então, aqui está o circuito desenhado mais uma vez. Imaginem que vocês, para obter essa resistência equivalente, como eu disse para vocês, vocês podem imaginar que existe uma fonte justamente aqui entre os pontos A e B e você deseja calcular a resistência equivalente vista por essa fonte, né? Uma outra maneira de pensar é o seguinte, você pode imaginar que você montou esse circuito aqui em laboratório, você montou essa configuração dessa forma aqui lá no protoboard, e aí você vai pegar o ohmímetro e vai colocar para medir a resistência equivalente vista dessa trilha aqui, desse ponto, até esse. Coloca um terminal do ohmímetro nessa trilha, nesse ponto elétrico aqui, e o outro terminal do ohmímetro você coloca nessa outra trilha, nesse outro ponto elétrico. O valor de resistência equivalente visto pelo ohmímetro é a resistência equivalente de Thevenin, nesse caso, certo? Então, essa é a ideia. Eu vou pegar aqui mais uma vez com vocês e vou desenhar essa fonte que nós podemos imaginar que existe aqui, só para ficar mais fácil a análise. Então, vou imaginar que existe uma fontezinha de tensão entre os pontos AB e que nós desejamos encontrar a resistência equivalente vista por meio dessa fonte. Bom, o que a gente observa aqui, pessoal? Nós podemos enxergar que o resistor R4 e o resistor R5, eles estão em série, né? Então, eu desenho aqui embaixo, no lugar de colocar R4 e R5, eu vou colocar RA, que é justamente o resultado da associação série, ou seja, da soma de 2,2K com 3,9K. Fazendo essa soma, nós podemos obter aí 6,1K. Beleza, e agora, para poder continuar esse cálculo? Imaginando que a fonte de tensão está entre os pontos A e B, eu vou mudar aqui de tela e vou, mais uma vez, desenhar aqui essa fonte que nós estamos imaginando. Nesse caso, pensa aí, o que você acha? O que nós devemos fazer para encontrar a resistência equivalente vista por essa fonte que nós estamos imaginando que existe entre os pontos A e B? Vocês concordam que dessa forma aqui, os resistores R1, R2 e RA estariam em paralelo com essa fonte que nós estamos imaginando aqui?
Então, para encontrar a resistência equivalente total, vista, né, a partir dos pontos A, B, nós precisamos fazer justamente o paralelo entre R1, R2 e RA. Esse resultado de paralelo vai ser o R de Thevenin. Então, para fazer o paralelo desses três resistores, a gente poderia fazer o paralelo 2A2, fazer produto sobre soma aqui de R1 com R2, e o resultado do paralelo desses dois, fazer paralelo com RA, dá certo também. Ou a gente já aplica a fórmula geral do cálculo de resistência equivalente para poder calcular a resistência total equivalente aí do paralelo. Então, vai ficar 1 sobre R1, que é 3,3K, mais 1 sobre R2, que é 2,7K, mais 1 sobre RA, que é 6,1K. Então, nós podemos aí fazer as contas. Aí, no caso, eu peguei o 10 a terceira que estava no numerador e passei, que estava no denominador aqui, e passei para o numerador. Ficou 10 a menos 3 aqui em cima e os números aqui embaixo. Bom, aí eu optei por fazer as divisões aqui, dividi 1 por 3,3, deu 0,3030 vezes 10 a menos 3. E assim eu fiz com as outras parcelas. Somando aí as três parcelas, a gente obtém que 1 sobre R de TH é 0,8373 vezes 10 a menos 3. Multiplicando cruzado para obter R de Thevenin, a gente obtém finalmente 1,1943 kΩ. Esse é o valor de R de Thevenin. Passaremos agora para a etapa do cálculo da tensão de Thevenin. Então, agora, para calcular a tensão de Thevenin, nós voltamos todas as fontes para o circuito, né? Então, nós voltamos aqui a fonte de 95 volt e a fonte de 18 mA. Entre os pontos A e B, continua aberto, porque o que está entre A e B não participa dos cálculos. E agora, quem que vai ser a tensão de Thevenin? Ela vai ser justamente essa tensão que existe entre esses dois pontos que estão abertos, né? Entre o A e o B. Bom, pessoal, para poder calcular essa tensão de Thevenin, existem diferentes saídas, né? Diferentes possibilidades. No caso aqui, eu escolhi resolver por meio de análise de nós, por meio do método dos nós. Então, o que eu fiz? Como eu preciso calcular tensões, né? A tensão E de Thevenin aqui, eu vou aplicar o método dos nós, análise geral aqui no caso, que eu escolhi. Eu já tenho essa fonte de corrente aqui, então ela permanece no circuito, e essa fonte de tensão real eu transformei aqui para uma fonte de corrente real. Então, fizemos 95 dividido por 3,3K, aí a fonte de corrente ficou 28,7879 mA, e a resistência de 3,3K ficou aqui em paralelo. Para poder resolver o circuito usando o método dos nós, é sempre interessante a gente começar identificando os nós que existem. Então, eu deixei esse nó em azul, esse nó em azul eu vou chamar de nó A, e do outro lado eu coloquei ele como sendo verde, e o nó verde eu chamei de nó B. Nesse caso aqui, eu não vou destacar de cor diferente o nó que eu escolhi para ser referência, tá? Então, eu escolhi esse nó aqui de baixo para ser o terra, para ser a referência do circuito, certo? Então, eu vou deixar ele em preto mesmo. Bom, agora nós podemos proceder à determinação da aplicação, né, do método dos nós. Então, eu vou colocar aí sentidos arbitrários para as correntes nos resistores, conforme vocês já sabem. Coloquei as setinhas de roxo, indicando os sentidos das correntes. Vamos colocar os sentidos das tensões. Coloquei aí em setas rosas o sentido da tensão, sempre oposto ao sentido da corrente no resistor.
Como que fica a equação do nó A? Somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem do nó. No caso, o nó A é o nosso nó azul. Então, nesse caso, nós temos aqui a corrente da fonte chegando no nó a corrente aqui de R1 saindo, a corrente de R2 saindo e a corrente de R4 saindo. É claro que aqui entre os pontos A e B está aberto, então não tem corrente nenhuma aqui nesse ponto, certo? Então, eu escrevi aí que a corrente da fonte é igual ao somatório das correntes nos resistores, certo? Então, essa primeira corrente aqui é a corrente que passa pelo R1, que é VA menos 0, dividido por 3,3. Essa segunda corrente é a corrente no resistor R2, VA menos 0, dividido por 2,7. E essa terceira corrente é a corrente no resistor R4, que é o quê? VA menos o VB dividido por 2,2K. Agora, nós podemos arrumar essa equação, né, aplicando princípios matemáticos simples. Apliquei aí a distributiva, reduzi os termos semelhantes, e então a gente obtém a primeira equação, a equação do nó A. Vamos agora fazer um procedimento semelhante para o nó B. Então, vamos fazer somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem do nó B. Nesse caso aqui, a corrente R4 e a corrente da fonte estão chegando no nó B e a corrente de R5 está saindo do nó B. Então, podemos escrever aqui chegando, eu coloquei a corrente da fonte, mais a corrente do resistor R4, que é o quê? VA menos VB, dividido por 2,2K. Isso vai ser igual à corrente que está saindo, que é a corrente aqui do resistor R5. Então, ela é VB menos 0, dividido por 3,9K. Agora que nós já montamos a equação do método dos nós, nós podemos aplicar, então, matemática para poder reduzir essa equação. Então, aí nós obtivemos a equação número 2, que é a equação do nó B. Se você ainda tiver qualquer dúvida sobre a aplicação do método dos nós, por favor, volte na aula 4, para poder estudar o método dos nós. Agora que nós temos as duas equações, nós temos duas incógnitas, VA e VB, temos duas equações, basta resolver o sistema possível e determinado. Então, nós encontramos aí VA de 48,1245 volt e VB 56,0875 volt. Uma vez que nós encontramos VA e VB, qualquer outra grandeza do circuito é fácil de encontrar agora. Quem que nós estamos procurando? Nós estamos procurando a tensão de Thevenin. Olhando aqui, quem que é a tensão de Thevenin? É a tensão do nó A, que é o nó azul aqui em cima, menos a tensão do nó B, que é a tensão aqui de baixo, que nós consideramos como sendo a referência, o 0 volt. Então, o nosso E de Thevenin vai ser justamente VA menos 0. VA menos 0. O VA é 48,1245, então o E de Thevenin também é 48,1245 volt. Agora, então, nós podemos finalmente passar para a última etapa, finalizar a aplicação do teorema de Thevenin, redesenhando o circuito. Então, esse era o circuito inicial que nós tínhamos lá no começo do exercício, e nós temos agora a condição de desenhar ele por meio do equivalente de Thevenin. Então, agora sim, entre os pontos A e B, voltam os componentes que estavam lá inicialmente, né, a fonte de 180 e o resistor R3, e agora nós vamos colocar valores aqui para a tensão e para a resistência equivalente de Thevenin. Então, a tensão de Thevenin nós encontramos 48,1245 volts e o R de Thevenin nós encontramos 1,1943 K ohm.
Assim, a gente finaliza o exercício escrevendo o equivalente de TVNAM. Agora, se nós quisermos pegar e substituir esses elementos aqui por outros, trocar a fonte de valor, ou trocar a resistência de valor, ou tirar a fonte e a resistência e colocar outros componentes aqui, a gente não precisa fazer a análise nesse circuito grande. A gente pode fazer a análise nesse circuito pequeno aqui, trocar, fazer qualquer coisa que a gente quiser aqui entre os pontos A e B, que o circuito vai funcionar exatamente da mesma maneira que o circuito original funciona. Passando agora para o exercício número 2, nós vamos novamente encontrar o circuito equivalente de TVNAM para a parte externa aos pontos A, B nesse circuito. Então, esse circuito aqui, ele está desenhado com uma simbologia um pouquinho diferente daquela que nós estamos mais habituados. Então, nós vamos aqui, em um primeiro momento, redesenhar esse circuito de uma maneira mais próxima daquilo que nós estamos habituados. Ou seja, esse ponto aqui que tem 12 volt, nós sabemos que ele tem 12 volt com relação ao terra. E esse ponto aqui que tem menos 4 volt, nós sabemos também que ele tem menos 4 volt em relação ao terra. Isso é só uma notação diferente de circuito. Não quer dizer que o circuito está aberto aqui ou que ele está aberto aqui. Então, vamos redesenhar essa configuração de uma forma mais próxima, que pareça mais, né, que o circuito está fechado. Então, o que foi feito aqui para poder redesenhar esse circuito? Em um primeiro momento, nós vamos pegar esse resistor de 2.2K, como ele está ligado desse nó aqui até o terra, nós vamos passar o terra para baixo, só para ficar mesmo mais próximo daquilo que a gente está acostumado. Então, eu vou desenhar ele aqui para baixo. Vou colocar a resistência de 2.2 aqui e vou colocar o terra aqui embaixo. No lugar desse ponto aqui de 12 volt, nós podemos colocar uma fonte de 12 volt ligada desse nó aqui até o terra, que vai estar aqui embaixo. E aqui, mesma coisa, nós podemos colocar uma fonte de menos 4 volt desse nó aqui até o terra. Então, fazendo essas modificações, nós vamos obter essa configuração aqui. Então, perceba que o resistor de 1.1 continua aqui, o resistor de 2.2 que estava aqui para cima, ele foi colocado aqui para baixo, não tem problema nenhum, porque nós não mudamos os nós das extremidades dele, né? Então, aqui continua ligado no mesmo ponto e embaixo continua ligado no terra. Então, tá tudo certo. E aqui nós temos o resistor de 3.3, o resistor de 4,7 e aqui no lugar do ponto de menos 4 volt, eu coloquei outra fonte de tensão ligada desse ponto até o terra. Então, aqui, no lugar dessa primeira fonte, nós sabemos que desse ponto aqui até o terra existe 12 volts, positivo. Então, eu coloquei aqui a fonte com o polo positivo ligado neste nó aqui e o polo negativo ligado ao terra. O valor dessa fonte aqui vai ser 12 volts. Agora, essa outra fonte, esse ponto aqui, ele tem uma tensão menor do que a tensão do terra, né? Uma tensão negativa. Então, o que nós podemos fazer? Ou a gente coloca aqui o símbolo com a polaridade positiva para cima, mas aí tem que colocar menos 4 no valor da tensão, ou a gente faz do jeito que eu coloquei aqui. Coloca a polaridade da fonte positiva para baixo e aí coloca o valor dela como sendo 4. Desse jeito aqui, fica indicado que a tensão desse ponto é menor do que a tensão desse, tá certo? Ou você faz assim, ou, se você preferir, coloca a fonte com símbolo para cima e o valor aqui do 4 negativo. As duas maneiras estão corretas.
Agora que nós já redesenhamos o circuito, vamos passar para as fases de fato de obtenção do equivalente de TVNAM. Então, aqui nós podemos enxergar que a parte que nos interessa é, nesse caso, o resistor de 4,7K. É esse resistor que não vai entrar no equivalente e todo o restante do sistema vai ser simplificado, vai ser substituído simplesmente pela fonte de tensão em série com a resistência equivalente de TVNAM. Então, ao final do exercício, nós vamos ter que representar esse circuito desta maneira. Então, aqui está o E de TVNAM, em série com a resistência de TVNAM, R de TH, e aí entre os pontos A e B está aqui o nosso resistor de 4,7 K ohm. Vamos agora calcular a resistência equivalente de TVNAM. Para poder iniciar o cálculo, sempre precisamos nos lembrar de deixar os pontos A e B abertos. Nós tiramos os componentes aqui que não vão participar do equivalente, tiramos ele e deixamos os pontos A e B abertos. Bom, agora, para poder calcular a resistência vista a partir desses pontos, que é a resistência de TVNAM, nós precisamos tirar as fontes do circuito. Nesse circuito aqui, nós temos a fonte de 12 volt e a fonte de 4 volt. Então, nós vamos substituir essas fontes por curto-circuito. Então, o circuito vai ficar dessa maneira. Aqui a fonte de 12 substituímos por um curto e aqui a fonte de 4 volt substituímos por um curto. Quem que vai ser a resistência equivalente de TVNAM vista a partir dos pontos A e B? Então, aqui está o nosso desenho. Nós podemos, para nos ajudar, desenhar, imaginar aqui a nossa fonte que nós temos aqui entre os pontos A e B. E vamos imaginar, então, que a gente quer calcular a resistência vista, né, a partir desses pontos, a resistência equivalente vista por essa fonte que nós estamos imaginando. Nesse caso, vocês concordam que o resistor de 1.1 vai ficar em paralelo com o resistor de 2.2K e o resultado desse paralelo nós vamos somar com a resistência de 3,3K. Então, olha só, aqui nós vamos colocar aqui o resultado do paralelo entre 1.1 e 2.2. Fazendo aí a continha do paralelo, produto sobre soma, nós podemos obter a resistência do paralelo, que nesse caso é 0,7333 kΩ. Tá aí. Agora, para a gente obter, então, a resistência equivalente total, vista por esses dois pontos, basta somar esses dois valores de resistência. Então, somando, a gente obtém o R de TVNAM, que é, nesse caso, 4,0333 kΩ. Essa é a nossa resistência equivalente de TVNAM. Passamos agora para a etapa número 3, que se refere ao cálculo da tensão de TVNAM. Então, agora, nós colocamos aqui mais uma vez o circuito, entre os pontos A e B sempre vai ficar aberto, e agora nós temos que voltar as fontes para a configuração. Então, a fonte de 12 volt, ela voltou, tá aqui, e a fonte de 4 volt também está aqui. Qual que é a tensão de TVNAM, olhando esse circuito? Nós sabemos que a tensão de TVNAM é justamente a tensão que está entre os pontos A e B, dessa forma, né? Com o circuito aberto aí, entre A e B. Então, essa é a tensão de TVNAM. Conforme eu disse para vocês, nessa etapa de calcular a tensão de TVNAM, nós podemos usar qualquer procedimento que nós já conhecemos para poder resolver circuitos. Só cuidado para não errar conceitos básicos de solução. Nesse caso, eu vou escolher calcular essa tensão por meio de análise de malhas. Então, eu vou considerar que essa malha da esquerda
é a malha A e a malha da direita é a malha B. Como nós temos aqui esse circuito aberto, esse ponto aberto aqui, nós sabemos que B vale zero. A gente não vai ter corrente na malha B, então IB é igual a zero. E agora vamos fazer a análise das correntes, né? Para depois rodar a malha A. Nós observamos aí na malha A o resistor de 1.1K, eu coloquei a setinha da corrente nele para a direita. No resistor de 2.2, coloquei para baixo. E coloquei aí também no resistor de 3.3, só que nós sabemos que a corrente que flui pelo resistor de 3.3 é nula. Bom, colocando aí as setinhas das tensões em sentido oposto às setas das correntes, e agora nós temos condições de rodar a malha A. Então, vamos fazer essa análise. Começando aqui pela fonte, vai ficar mais 12 menos essa tensão sobre o resistor de 1,1. Quem que é essa tensão? Essa tensão vai ser 1,1K vezes essa corrente aqui, que é a própria IA. Então, ficou aqui menos 1,1K vezes IA. Continuando aqui, nós vamos ter menos essa tensão sobre o resistor de 2.2, que vai ser 2.2K vezes essa corrente. Quem que é essa corrente aqui? Essa corrente, gente, é fácil a gente perceber que ela vai ser IA menos o IB. Só que, como o IB é zero, esse IA menos IB aqui vai ser o próprio IA. Bom, então, nós podemos seguir aqui. Eu coloquei no lugar de B zero. Fazendo aí a associação, nós podemos chegar que menos 3,3K vezes IA é igual a menos 12. Passando dividindo, nós encontramos IA igual a 3,6364 miliampere. Então, encontramos a corrente IA. O que eu preciso saber, na verdade? Na verdade, eu não estou procurando a corrente IA. O que eu estou procurando é a tensão E de Thevenin. Quem que é a tensão E de Thevenin? Cuidado que, muitas vezes, se a gente olhar rapidamente, a gente pode pensar que, como aqui está aberto, nós vamos ter que a tensão de Thevenin vai ser a própria tensão sobre o resistor de 2,2K. Cuidado, isso não é verdade nesse caso. Por que não é verdade? Porque aqui na malha B, apesar de eu não ter corrente, eu tenho uma fonte de tensão. Então, eu vou ter queda de tensão aqui em cima do resistor de 3.3? Não, como a corrente aqui é zero, essa tensão aqui também é zero. Só que aqui em cima da fonte de tensão, é claro que eu tenho uma tensão. Então, essa tensão aqui influencia nas tensões da malha B. Então, por isso que não dá para eu falar que a tensão de Thevenin vai ser a própria tensão aqui sobre o resistor de 2.2K. Aqui o ponto A eu concordo que é o mesmo, aqui continua sendo ponto A, uma vez que não houve queda aqui em cima. Só que aqui embaixo, o ponto B, esse ponto B aqui, não é igual ao nó aqui de baixo, não é igual à referência, porque aqui eu tenho tensão, eu tenho diferença de potencial por causa da existência da fonte de tensão. Então, o que eu faço para encontrar essa tensão E de TH? Eu sugiro que nós façamos a análise agora da malha B. A gente pode rodar a malha B. Vamos fazer isso? Como que vai ficar a equação da malha B? Eu vou começar aqui, por esse componente. Então, vai ficar mais essa tensão rosa aqui, mais 2,2 vezes essa corrente, que é IA menos IB. Aqui, essa tensão aqui, a gente ia colocar menos essa tensão, só que essa tensão é zero, porque não tem corrente, então não tem tensão em cima do resistor. Continuando, menos o E de TH, mais 4, que é a tensão da fonte, igual a zero. Então, repetindo, nós vamos ter mais essa tensão, aqui é zero, menos o E de Thevenin, mais 4, igual a zero. Fizemos aí a análise da malha B. Mais uma vez aqui a gente pode falar que o IB é zero, né? Essa corrente aqui é a própria A, porque o IB é zero. Então,
eu vou substituir os valores aqui de forma a obter o E de Thevenin. Então, o E de Thevenin acabou de dar 12 volts, que é essa tensão aqui entre os terminais, entre os pontos A e B. Se você ainda tem alguma dúvida sobre a análise de circuito usando malha, por favor, volte na aula número 3, para você estudar os métodos de resolução de circuitos por malhas. Agora, nós já conseguimos encontrar o valor da resistência de Thevenin e o valor da tensão de Thevenin. A última etapa é, finalmente, desenhar o circuito simplificado. Então, esse circuito aqui, que nós tínhamos lá no começo do exercício, ele pode ser representado simplesmente pelo equivalente de Thevenin dele, ou seja, o E de Thevenin insere com o R de Thevenin, e aqui nós temos entre os pontos A e B, o resistor de 4,7. Perceba que o resistor de 4,7 não participou de nenhuma conta, ele só participa aí do desenho, né, do equivalente. Então, o nosso E de Thevenin deu 12 e o nosso R de Thevenin deu 4,0333 kΩ. Assim, então, a gente termina o exercício número 2. O último exercício que eu gostaria de fazer com vocês hoje é o exercício número 3, que ele pede também para a gente encontrar o circuito equivalente de Thevenin para a parte externa aos pontos A, B nesse circuito. Então, observa agora que nós temos um circuito que tem uma ponte. Vamos analisar, vamos pensar como que nós podemos redesenhar esse circuito na forma de um equivalente de Thevenin. A etapa número 1, então, é justamente isso. Nós vamos redesenhar o circuito, vamos deixar os pontos A, B de fora do equivalente aqui e todo o resto, né, da configuração nós vamos minimizar por meio do equivalente de Thevenin. Então, nosso equivalente de Thevenin vai ficar dessa maneira. A fonte insere com a resistência e entre os pontos AB, nesse caso, nós temos uma resistência RC. Note que nem foi fornecido no exercício o valor da resistência que está entre os pontos A e B. O valor foi dado simplesmente como sendo RC. E não tem problema nenhum, porque o RC, que é o componente que está dentro aí do ramo AB, não participa dos cálculos. Então, nós deixamos o equivalente escrito também em função de RC. Para calcular a resistência equivalente de Thevenin, nós sabemos que um primeiro passo é redesenhar o circuito, deixando os pontos AB abertos. Então, nós acabamos de tirar a resistência RC e vamos deixar o circuito assim, aberto. Qual que é a próxima etapa? Nós precisamos também, para calcular o R de Thevenin, precisamos de tirar do circuito as fontes. Nesse caso, nós temos apenas uma fonte de tensão. Então, nós vamos substituir essa fonte de tensão por um curto-circuito. Quando a gente faz isso, a configuração fica dessa forma. Então, aqui nós temos agora um curto-circuito. Isso significa que esse nó aqui de cima passa a ser o mesmo nó aqui de baixo. Cuidado para fazer essa análise agora da resistência equivalente de Thevenin. Lembrando, a resistência equivalente de Thevenin, ela é a resistência vista a partir dos pontos A e B. Então, nós podemos imaginar que existe agora uma fonte aqui, essa fonte está entre os pontos A e B, e aí nós queremos encontrar a resistência equivalente desse circuito vista a partir dessa fonte que nós acabamos de colocar entre os pontos A e B. Quando o circuito for um pouquinho mais complicado, a configuração dele, eu sugiro
que vocês façam a análise com bastante cuidado e analisando os nós do circuito, porque sempre se a gente tiver um cuidado de identificar os nós e fazer as associações, levando em consideração esse nó, né, não mudando de lugar nenhum componente, deixando sempre os componentes ligados nos mesmos nós que eles estavam anteriormente, a gente não erra. Então, olha só, para poder iniciar essa análise, eu vou destacar os nós que existem nessa configuração. Por causa do curto que nós fizemos aqui, nós sabemos que esse nó ficou o mesmo, né, em cima e embaixo, que eu representei aí pela cor azul. Aqui, ligado ao ponto A, nós temos o nó que eu coloquei em verde, e ligado ao ponto B, nós temos o nó que eu coloquei em roxo. Seguindo agora, o que nós observamos, né? O que dá para tirar de conclusão a partir da análise dos nós? Veja bem, o nosso resistor RA, ele está entre o nó azul e o nó verde. Olha o resistor RD aqui embaixo. O resistor RD, ele também está entre nó verde e nó azul. O que a gente conclui? A gente conclui que o RA e o RD estão em paralelo. Parece que eles estão em paralelo a uma primeira vista? Não parece, mas é por causa do jeito que o circuito foi desenhado. Por isso que eu sugeri para vocês fazer a identificação dos nós e fazer uma análise bem cautelosa desses nós e dos componentes. Então, a gente vê que tanto o RA quanto o RD estão ligados entre o resistor verde e o resistor azul. Bom, às vezes, quando o pessoal está fazendo esses exercícios desse tipo, começa a acontecer alguns erros, como, por exemplo, pensar que o RA e o RD estão em série, somar aqui o RA e o RD. Isso está errado, por quê? Porque nós estamos enxergando a resistência vista a partir dos pontos A e B. Então, imagina que essa fonte está aqui e você está analisando o resto do circuito. O resistor RA não está, em hipótese nenhuma, em série com o resistor RD. Por quê? Porque nesse ponto aqui que eles estão em comum, nesse ponto verde, existe aqui um outro ponto saindo daqui, né? Esse ponto A aqui seria o ponto que estaria ligado nesse positivo dessa fonte imaginária que nós estamos considerando que está aí. Então, nesse caso, RA não está em série com RD e o RB também não está em série com RE. O que eu vou fazer para ficar mais claro que esses resistores aqui, o RA, está em paralelo com o RD? Eu vou redesenhar o circuito aí à direita de uma maneira diferente. Então, ao invés de ter nó azul em cima e embaixo, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em redesenhar esse circuito aqui, deixando o nó azul só aqui embaixo. Então, ao invés de colocar o RA ligado aqui, ó, entre o nó verde e o nó azul aqui em cima, eu vou colocar o RA ligado entre o nó verde e o azul aqui embaixo. Eu posso fazer isso? Posso, eu não estou mudando, né, nenhuma ligação do circuito. Então, veja bem, eu redesenhei ele aqui do lado, o RD eu deixei ele quieto aqui, o RD está entre verde e azul, e o RE eu também não mexi, ele está aqui entre o nó roxo e o nó azul. RD e RE estão aqui. O que eu vou fazer agora de diferente? Eu vou escrever o RA aqui embaixo, eu vou escrever ele do lado do RD. Eu posso fazer isso porque, olha só, o RA aqui continua ligado entre verde e azul. Mesma coisa eu vou fazer para o RB. Ao invés de colocar RB aqui para cima, eu vou colocar ele entre roxo e azul aqui embaixo. Posso fazer isso também, porque eu não vou mudar as ligações do circuito. Então, desse lado de cá, eu tenho o RB ligado entre o nó roxo e o nó azul. Esses dois circuitos que estão sendo mostrados aqui na tela, eles são equivalentes. É a mesma configuração, só que desenhada de uma maneira diferente. Perceba que tanto o RA quanto o RD estão entre azul e verde nos dois circuitos,
E o RB e o RE estão entre roxo e azul nos dois circuitos. Então, continua a mesma coisa. Agora, do jeito que nós desenhamos aqui, fica mais claro, fica mais fácil da gente ver que realmente RA e RD estão em paralelo e do lado de cá também, né? O RE e o RB estão em paralelo também. Então, mais uma vez, imaginando essa fonte que nós temos entre os pontos A e B, que é os pontos a partir dos quais nós queremos encontrar o R de TH, né? O R de TH é a resistência vista desses pontos. O que a gente faria se a gente tivesse uma fonte nesse local aqui para poder encontrar a resistência equivalente? A gente faria o paralelo de RA com RD e o paralelo de RE com RB. Então, vou fazer o paralelo aqui. Paralelo de 5 com 2, eu chamei de RF, fazendo produto sobre soma, deu 1,4286 ohm. E agora, do outro lado, vou fazer o paralelo entre RB e RE. Paralelo de 6 com 7. Deu 3,2308 ohm. Agora, o que nós podemos observar? O RF e o RG, eles estão em série agora, né? Imaginando que nós temos, então, que encontrar a resistência vista dos pontos A e B, se a gente olhar a partir dos pontos A e B aqui, dessa fonte imaginária, a gente conclui que RF e RG ficaram em série. Então, agora eu desenho o circuito, né, com apenas uma resistência equivalente, que é o série. Somando o RF com o RG, a gente obtém o R de TH, que é a resistência total vista dos pontos A e B, que no caso deu 4,6594 ohm. Então, essa é a resistência vista dos pontos A e B, que é o que nós estávamos procurando, que é a resistência equivalente de Thevenin. Em um primeiro momento, pode ser que essa análise não fique muito simples, né? Mas eu sugiro que vocês façam, desenhem o circuito, façam a análise dos nós e vejam se vocês conseguiram entender o que nós fizemos aqui. Passando para a terceira etapa do cálculo do teorema de Thevenin, vamos encontrar a tensão de Thevenin. Então, eu tenho aqui o circuito, mais uma vez, voltamos para o circuito à fonte, então aqui eu não tenho mais um curto, voltei à fonte de 60 volts para cá, e nós vamos encontrar o E de Thevenin, que é justamente a tensão que existe entre os terminais A e B. Então, aí está o E de Thevenin. Bom, para poder fazer essa análise, eu sempre penso na maneira mais fácil, na maneira mais rápida, mais simples, que vai dar menos conta para a gente fazer. Como nós temos apenas uma fonte nesse circuito, e como aqui está aberto, o que a gente pode perceber? Como a fonte está aqui, né, e a gente quer calcular a tensão entre esses dois pontos, a gente pode observar que por causa desse circuito aberto, agora sim, o RA está em série com o RD e o RB está em série com o RE. Tá vendo como a perspectiva do circuito muda? Na tela anterior, a gente estava querendo encontrar a resistência equivalente vista desses dois pontos. Aí foi uma análise completamente diferente do que é encontrar a resistência equivalente vista agora por essa fonte, né? Agora sim, a resistência vista por essa fonte, o RA vai estar em série aqui com o RD, que aqui está aberto, e o RB vai estar em série com o RE. Então, eu vou colocar aí nomes para as correntes. A corrente que sai da fonte eu vou chamar de I, ela vai se dividir aqui nesse ponto. A parte que desce por aqui, nós podemos chamar de I', é a mesma corrente I' aqui, já que aqui está aberto. E na outra parte, eu vou chamar de I'. Então, eu tenho I' fluindo por esse ramo da direita.
As quedas de tensão nós podemos colocar sempre com o sentido oposto ao sentido das correntes. E agora, eu vou calcular a resistência total equivalente para essa configuração. Agora, eu estou calculando a resistência total do circuito, né? A resistência total vista pela fonte de 60 volts, porque o meu objetivo é encontrar essa tensão aqui nesse circuito. Bom, o que a gente observa aqui? Vocês concordam que ao fazer o série desses dois ramos aqui, a gente soma o 5 ohm com o 2 ohm, né? Então, nesse ramo da esquerda, por onde flui a corrente e linha, nós temos uma resistência total equivalente de 7 ohm. Mesma análise nós podemos fazer aqui para o outro ramo, o ramo que está aqui à direita. Nesse ramo, nós vamos somar o RB com o RE. Então, quando eu somo 6 com 7, vai dar 13 ohm. Então, essa parte, esse ramo, a gente vai ter uma resistência equivalente de 13 ohm. Para a gente encontrar a resistência total do circuito, então, o que a gente faz? O paralelo entre o 7 e o 13. É isso que está sendo feito aqui. Produto sobre soma. Fazendo o equivalente, a gente encontra 4,55 ohm. Ok. Se a gente sabe o equivalente, a gente tem condições de calcular a corrente I, que é a corrente total que sai da fonte. Então, ela vai ser 60 dividido por 4,55. Fazendo essa conta, nós podemos obter uma corrente de 13,1868 amperes. Essa é a corrente que sai da fonte. Agora, dá para a gente calcular o I' e o I duas linhas. Nós temos uma corrente total, que nós já conhecemos, que vai dividir por esses dois ramos aqui, que estão em paralelo, o ramo de 7 ohm e o ramo de 13 ohm. Então, vamos lá aplicar a regrinha do divisor de corrente. Quem que vai ser a I'? I' vai ser resistor que eu não quero, 13, dividido por 13 mais 7, vezes a corrente total I. O I', então, deu 8,5714. Quem que é I duas linhas? I duas linhas é o que sobra, né? O restante. Então, eu posso aplicar a regrinha do divisor de corrente para ele também. Vai ser resistência que eu não quero, 7. Resistência do ramo que eu não quero, 7. Dividido pela soma de 7 mais 13, vezes a corrente total I, que vai ser dividida. Então, o I duas linhas deu 4,6154. É claro que vocês sabem que, somando I' com I duas linhas, tem que dar I. Então, vocês sempre podem fazer, né, essa análise, soma o I' com I duas linhas, para ver se realmente dá a corrente I, porque aí você se certifica, né, que não fez nada errado. A partir daí, o que a gente pode fazer? Para poder obter a tensão de Thevenin, o ETH, a gente precisa obter a diferença de potencial entre esse ponto aqui, que foi chamado de nó A, e esse ponto aqui, que foi chamado de nó B. Como que eu posso fazer essa análise? Eu vou fazer a opção aqui, não é só essa maneira que tem para a gente fazer. A gente poderia encontrar a tensão desse ponto, encontrar a tensão desse ponto e fazer uma menos a outra. Ou eu posso rodar essa malha que está aqui de baixo. Ou poderia rodar a malha que está aqui em cima também, não tem problema. Eu vou fazer a análise por rodar a malha para vocês verem como que fica. Então, vamos lá. Rodando a malha, nós vamos ter o quê? Veja se vocês concordam. Nós vamos ter mais essa tensão rosa aqui, menos o E de Thevenin, menos essa queda de tensão sobre RE, igual a zero. Então, vai ser mais essa tensão, menos o E de Thevenin, menos essa tensão sobre RE, igual a zero, que é o que está escrito aqui. Quem que é essa tensão aqui sobre o resistor de RD? É duas vezes a corrente I'. Então, ficou duas vezes I', menos o E de Thevenin, que é quem eu estou procurando, menos essa tensão sobre o resistor RE. Quem que é ela? 6 vezes I duas linhas, né? Tá aqui.
menos 6 vezes I duas linhas. Então, eu rodei essa malha. Como eu disse para vocês, poderia rodar a malha aqui de cima também, que vai dar certo do mesmo jeito. Jogando valores aqui na equação, a gente já encontrou o valor de I' e já encontrou o valor de I duas linhas. Então, é só fazer as contas mesmo para poder obter o E de Thevenin. Nesse caso, o E de Thevenin resultou menos 10,5496 volt. Essa é a tensão de Thevenin. Observe que a tensão de Thevenin deu um valor negativo. Não tem problema, tá? Vamos, então, passar para a última etapa, que é redesenhar o circuito. Então, nós temos aqui à esquerda o circuito original. Quando nós formos desenhar o equivalente de Thevenin, nós vamos ter a tensão E de Thevenin em série com R de Thevenin e ligados aqui entre os pontos A e B, nós temos o resistor RC. Percebam que quando nós calculamos, o E de Thevenin deu um valor negativo. Então, cuidado com as polaridades para não desenhar o equivalente de maneira equivocada. O R de Thevenin, conforme a gente viu, deu 4,6594 K-ohm. Vamos analisar agora com um pouco mais de calma o sentido, né, o valor da tensão de E de Thevenin. Quando nós calculamos a tensão de Thevenin, nós obtivemos a tensão com essa polaridade. A tensão de Thevenin é a tensão do ponto A menos a tensão do ponto B. Então, a polaridade positiva, vamos dizer assim, dessa tensão, ela está voltada para o nó A. Então, do jeito que a gente achou essa tensão aqui negativa, a gente vai desenhar no equivalente seguindo a polaridade que nós seguimos na hora de encontrar a tensão, com a seta da tensão, né, virada para o nó A, polaridade positiva virada para o ponto A. Então, nesse caso, com a seta voltada, virada para o nó A, nós encontramos um valor negativo de tensão. Na hora, então, de fazer o equivalente, veja bem, aqui, como eu coloquei a polaridade positiva da tensão ligada ao nó A, eu preciso colocar o E de Thevenin exatamente igual ao valor que eu encontrei nas contas. Então, aqui eu vou colocar com o sinal negativo mesmo, menos 10,5496, para manter, né, o padrão que a gente seguiu. Polaridade positiva da tensão ligada ao nó A, polaridade negativa ligada aqui à parte B, né? Ao lado B do equivalente. Bom, você pode deixar assim o circuito, tá correto, o exercício está terminado, mas podemos redesenhar também. Caso você não queira deixar com o sinal negativo, o que a gente tem que fazer? Aí a gente tem que inverter o sentido, o símbolo, né, da fonte, para inverter o sinal. Lembrem-se que para inverter, nós temos que inverter as duas coisas. Inverter o símbolo e inverter o sinal, para o circuito não mudar, para ser o mesmo circuito. Então, eu posso desenhar essa fonte aqui com a polaridade para baixo, da maneira que está aqui, só que se eu fizer isso, eu preciso colocar o valor da tensão como sendo positivo. Então, esse circuito dessa forma ou da forma anterior é a mesma coisa, é o mesmo equivalente, ambos estão corretos. Só tomem cuidado com o sentido, né, adotado para não representar o equivalente com polaridades trocadas, erradas. Bom, pessoal, então era isso que eu gostaria de falar com vocês a respeito do Teorema de Thevenin. Nós vimos a teoria e fizemos 3 exercícios juntos. Eu espero que vocês tenham compreendido.
Eu vou passar a lista de exercícios para vocês poderem treinar e estudar. Qualquer dúvida que tenha restado sobre a apresentação da aula ou sobre os exercícios, por favor, entre em contato comigo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais.